Você veio aqui hoje porque você foi convencida pelo Espírito Santo. E hoje é a oportunidade de nós conhecermos nosso general, aquele que luta as nossas guerras por nós, aquele que nos equipa, aquele que nos sustenta, aquele que nos carrega quando o fardo é pesado demais. Mas mulher, se Deus não é só um general que dá a ordem do trono, que grita de longe uma ordem, não. Além do general, ele é pastor. Ele anda contigo cada caminho dessa luta. Além de pastor, ele é pai. Ele segura na tua mão. Ele diz: filha, em mim, você é mais do que vencedora. Além de pastor e pai, esse Deus que nós servimos é o Deus do impossível. É o Deus que, onde há água e só água, Ele abre caminhos e nos faz atravessar a pés secos. É o Deus que onde há morte, Ele ressuscita. É o Deus que onde há doença, Ele traz cura. Além de tudo, é o Deus que nos encontra, é o Deus que nos toca, que nos transforma, é o Deus que quer intimidade conosco à mesa, é o Deus que puxa essa cadeira e diz: filha, senta aqui que eu vou te equipar, filha, senta aqui que eu vou te transformar, filha, onde parece impossível, onde parece não há saída, senta aqui que eu te mostrarei o meu poder, eu te mostrarei que eu sou o Deus do impossível. E é a esse Deus que nós viemos servir, é a esse Deus que nós viemos adorar. E eu te convido agora a aplaudir com toda a força do seu ser, pois Ele é digno de todo louvor, de toda honra, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Pode se sentar, meu irmão, um cadinho. Queria saber se nós temos visitantes aqui. Você vai receber um presente. É sempre tão bom receber presente, né? Então, se você é visitante, levanta a mãozinha aí, por favor. Nós não vamos chamar aqui na frente, não, para ficar tranquilas. Amém. Temos uma aí atrás, temos uma ali na frente. Mais alguém, irmãos? Ah, temos mais alguém aqui. Louvado seja Deus. Dai, tem uma visitante aqui. Isso, tímida, coitada. Seja bem-vinda, minha irmã. Amém. Amém. Igreja, estende sua mão para onde você viu aí que tem uma visitante do seu lado. Vamos orar. Amém, Jesus. Obrigada pelo sim dessas irmãs. Obrigada porque elas foram convencidas pelo Teu Santo Espírito. Que hoje o Senhor possa marcá-las. Mesmo que elas já caminhem com o Senhor, dê a elas uma nova perspectiva. Não por nós, Senhor, não pela Igreja Moriá, porque no final de contas nós somos Igreja do Senhor nessa terra, mas para exaltar o Teu nome. Que vocês sejam bem-vindas a essa casa de oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eita, que eu fiz uma cola aqui, hein? Muito bem. Então agora, né, a gente vai continuar a nossa adoração falando sobre dízimos e ofertas. Queria que colocasse aí para mim o texto de 2 Coríntios 8. Essa tradução é da Mensagem, tá? Paulo diz assim: agora, amigos, quero comentar sobre os surpreendentes e generosos meios pelos quais Deus está trabalhando nas igrejas da província da Macedônia. Sérios problemas aconteceram naquelas igrejas, pressionando ao máximo o povo. Mas isso revelou o verdadeiro caráter deles. Inacreditavelmente felizes, ainda que desesperadamente pobres. A pressão motivou algo inesperado, um rio de doações sinceras e generosas. Eu estava lá e vi. Eles contribuíram com tudo que podiam, além das possibilidades deles, eu diria. Ajudar os cristãos pobres era um privilégio, do qual não queriam abrir mão. Foi tudo espontâneo, tudo ideia deles. Fomos apanhados desprevenidos.
A explicação é que eles, antes de tudo, se entregaram sem reservas a Deus e a nós. A outra oferta simplesmente fluiu dos propósitos de Deus, que trabalhava na vida de cada um. Foi por isso que eles nos convenceram a pedir a Tito que trouxesse a oferta para vocês, para que aquilo que começou tão bem pudesse ser concluído. Vocês já fazem bem muitas coisas. Confiam em Deus, são articulados, criteriosos, apaixonados e nos amam. Agora, nessa questão, espero que também façam o melhor. Essa é a palavra para quem é dessa casa. Se você é filha dessa casa, membro dessa casa, nós somos privilegiadas por poder contribuir com o reino de Deus. Dar o dízimo, devolver o dízimo, é um privilégio. É um privilégio e quando a gente consegue, né, cumprir com esse privilégio, o Senhor nos retribui. Seja de todas as formas que Ele tem para nos retribuir. Então, quero te dizer, né, que dizimar, ofertar na casa do Senhor é um privilégio. Nós somos privilegiadas, porque essa casa serve a pessoas, porque essa casa serve a crianças, porque essa casa serve a doentes, porque nessa casa há aconselhamento, nessa casa há visita em hospitais, nessa casa há gente sendo alimentada, pessoas com fome que são alimentadas. E tudo isso é um privilégio participar. É um privilégio nosso poder participar. Amém? Nós somos essas chamadas. Jesus, quando ele estava nessa terra, ele caminhava com mulheres, né? A Bíblia é bem clara de deixar isso, que as mulheres contribuíam também, já lá naquela época, para o reino do Senhor. E nós somos privilegiadas por isso. Amém? Quero te convidar a ficar em pé. Vou orar por você. Te falar que tem um QR Code ali. Tem um QR Code ali, bem ali. Tem um aí atrás da sua cadeira também, ou à frente, né, da sua cadeira. Se você deseja dizimar em espécie também, as irmãs estão passando, entregando um envelope. Mas no dizime ainda não. Vamos orar, né? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Pedir a Ele por convencimento. Amém? Pai, o Senhor é o dono do ouro e da prata. O Senhor é aquele que falou e tudo se fez. Nós não precisamos, Senhor. O Senhor não precisa do nosso dinheiro. Mas que alegria é ser privilegiada em contribuir. Que alegria é, Senhor, ser usada pelo Senhor de forma direta ou mesmo de forma indireta. Porque afinal de contas, Senhor, o ar que nós respiramos, o Senhor é dono. Porque afinal de contas, hoje todas nós abrimos os olhos, todas nós nos levantamos da cama. E isso também é um privilégio. Senhor, eu oro te agradecendo. Agradecendo, Senhor, por esse privilégio de participar da sua obra. Eu peço, Espírito Santo, que o Senhor possa convencer também aquela que por algum motivo não consiga ainda ser privilegiada. Que o Senhor possa abrir as portas para aquela irmã que está necessitando. Que o Senhor possa, Pai, alinhar a vida financeira daquela que tanto deve, daquela que está com uma vida financeira frágil, Senhor, que o Senhor possa vir alinhá-las. Nós te honramos, Senhor, com tudo que nós possuímos. Nós te adoramos, Senhor, para além da boca, para além do louvor. Que o Senhor possa encontrar em nós esses corações generosos. Que o Senhor possa encontrar em nós esses corações que vão além, como Paulo disse bem ali, que fazem mais, que não esperam por uma cobrança, Senhor. Que o Senhor possa encontrar-nos com o coração disponível para o que o Senhor tem, em nome de Jesus. Amém? Pode sair do seu lugar, vim contribuir com alegria, assim que a palavra fala para nós. Eita, Lelê. Para as crianças, não haverá sal. As crianças? As crianças vão reunir ali com a tia Michele. Então tá, então vai lá, crianças. Lá com a tia Michele. Amém? É isso, né? Queria chamar aqui a nossa
ministrante da noite, Thaís Dantas. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dela, igreja. Ser bênção, prepare aí o seu coração. Amém? Amém. Estenda sua mão para cá, vamos orar por ela. Amém, Jesus. Obrigada pela vida dessa irmã. Essa vida dessa irmã obediente, essa obediência tem gerado vida. E essa vida tem preenchido ela, de forma que hoje ela pode transbordar sobre nós. Não é, Senhor, o que a Thaís tem, mas é o que o Teu Espírito entregou para ela. É por isso que nós estamos aqui. Nós declaramos em nome de Jesus que ela será usada, ousada, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida dela. Aleluia. Boa noite, mulheres. Graça e paz. Que alegria ter vocês aqui. As visitantes sejam muito bem-vindas. Não desmerecendo nenhuma, mas eu quero agradecer você, minha amiga de quase 20 anos. Obrigada por estar aqui, viu, Thaís? E eu não sei se ela conseguiu acessar. Dona Anita, lá na Paraíba. Dona Anita, gratidão pela sua vida. Que Deus venha te abençoar aí. E que a senhora possa também receber daquilo que o Senhor tem para nós. Eu costumo, quando eu venho às reuniões, quando eu tenho o privilégio de ir a um banquete que o Senhor prepara, eu falo assim, Senhor, eu quero comer a porção que é para mim. Porque às vezes a gente está tão eufórico, ou a gente está tão distraído, que você despreza a comida que é servida. Então, o Senhor, Ele sempre prepara um banquete. Não porque você tem que comer tudo, porque Ele não é um Senhor de desordem, de esbanjo. Mas Ele é um Senhor delicado, educado. E você vai comer a porção dessa noite que é para você. Então, fique atento, não se distraia. Não queira comer tudo. Não queira. E também não despreze o que o Senhor está entregando. Uma porção tem para você aqui nessa noite. Pegue a que é para você. Coloque no seu coração e nós vamos caminhar hoje nessa ministração e você vai ver o quão é importante você escolher essa porção que o Senhor tem. Feche seus olhos, põe a sua mão no coração e fala comigo assim, Espírito de Deus, a mensagem, ela só tem efeito quando o teu poder alcança o meu coração. Por isso, Espírito de Deus, eu te dou liberdade para você ministrar, se revelar a mim. Eu abro o meu coração, tira toda distração, tudo aquilo que queira impedir eu de receber, eu de me alimentar e eu de sair nutrida pela tua palavra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Hoje o tema é Mulheres Forjadas na Batalha. Obrigada, Aline. Esse tema eu nem imaginava que vinha. Porque assim, o Senhor tem ministrado muito comigo sobre encorajamento, né? Tem um tempo que eu tenho debruçado nessa palavra. Mas quando eu sentei com a pastora, ela perguntou, tem o tema? Eu falei, ainda não. Não vinha, não tinha clareza daquilo que o Senhor estava querendo ministrar. Porque o que a gente quer é muito fácil, não é? Assim, a gente já tem revelado, está na cara o que a gente quer. Mas o que o Senhor quer, a gente tem que buscar. E Ele me entregou essa palavra, mulheres forjadas na batalha. Eu falei, ixi, forjadas? Eu não estava nem em noção dessa palavra. Lembra que eu falei que eu estou desbruçada em encorajamento? Então, forjado não estava nem na minha mente. Mas eu falei, amém, Senhor. Então, vamos lá. Eu lembrava só daquele filme Forja. Quem já assistiu? Eu falei, uai, deve ser uau, né? Porque esse filme é muito bom. Eu assisti o primeiro e a segunda edição com a mesma protagonista. E eu fui estudar sobre essa palavra forja. E existem vários sentidos dessa palavra, né? Então, se você pegar ali no sentido literal dessa palavra, o sentido popular, ele vai referir-se a algo que passou por um processo, especialmente na metalúrgica, quando se pega um metal para que ele seja transformado em algo. E eu fui ver mais adiante, entre tantas coisas que passam por um processo, eu fui ver sobre a espada, né? Eu achei bem interessante essa questão da espada. E a espada, ela vai para
primeiro ela vai para o fogo, né? Escolhe ali o metal, mas ela vai para o fogo. E eu lembrei, eu trabalhei na madrugada ali em Goiás Velho, e eu tinha acesso a uma alta temperatura muito grande. E eu lembrei, assim, eu falei, gente, mas 800, o mínimo, irmãs, para começar, é 800 graus. Eu falei, nossa, eu não aguentava ficar perto nem de 240. Então, imagina o tanto que é quente. E fala que é de 800 a 1000 graus. Eu falei, nossa, essa temperatura está muito alta. Então, é colocado ali e depois pega o martelo. Depois o ferreiro vai e tira ali aquele metal. Pega o martelo para tirar as impurezas e bate nesse metal até ele tomando formas e sair toda impureza que está. Ainda pensei, não bastava o fogo, ainda tem o martelo. Então essa lâmina, ela precisa resfriar, tá? Bateu, e agora ela tem que dar uma descansada, né? Deixa ela resfriar ao ar livre, para aliviar as tensões internas criadas pelo martelo. Aí tá, descansou, para não, vem a lixa. Aí o ferreiro pega a lixa e vai lixando até ela ficar o quê? Na forma que precisa. Eu falei, nossa, que processo. A lâmina ela é reaquecida e resfriada no óleo e na água. Aí ela volta de novo para o fogo. Mas não é na temperatura de 800 mais não, é uma temperatura mais suportável para nós. Deus, Ele deseja nos forjar durante as batalhas e retirar, assim como está acontecendo no processo da espada. Deus também, Ele quer que a gente se torne resistente, porque esse processo de tira, resfria, deixa um pouquinho descansar, precisa de um choque térmico. E esse choque térmico, ele vai dar resistência para a espada, porque senão ela vai ficar muito mole. Então, ela vai precisar de resistência. Por isso que tem todo esse choque térmico e esse processo aí. Então, o Senhor deseja isso com a gente também. Ele deseja que a gente fique resistente. Ele não quer a gente fragilizado, vitimizado o tempo inteiro. Então, existe esse processo na construção da espada para que a gente venha ter estrutura. Para quê? Para suportar as próximas batalhas que vem. Vai aumentando só de nível. E trazendo para o sentido espiritual, lembra que eu falei que depende do sentido que você observa a palavra? No sentido literal e na metalúrgica é isso. Mas no espiritual? No espiritual, forja remete a alguém que foi moldado, transformado. Diz da pessoa que após ter passado por inúmeras provações, dificuldades, guerras intensas, teve seu caráter transformado. Então, irmãs, o propósito disso é transformação de caráter. Então, o propósito desses processos, dessas dificuldades, é uma mudança de caráter. E é isso que o Senhor quer fazer. E eu acho, assim, magnífico a palavra de Deus. E me encanta, desde quando eu descobri esse versículo, é que o Senhor vai nos transformando de glória em glória. Isso tira um peso tão grande. Porque você não tem que preocupar que o Senhor tem que fazer tudo uma vez que você ficar, ó, beleza. Porque senão a gente morre, ué. Acabou, vai para o céu já. Mas não é assim. O Senhor tem transformação. E uma vez transformado, não para não, viu? O Senhor vai continuar. Porque o Senhor vai te dando estrutura, resistência, para você ir aguentando coisas maiores, irmãos. O Senhor quer tirar de nós hoje uma visão vitimizada das batalhas. O Senhor quer se apresentar a nós como o Senhor dos Exércitos. Mas, como a Aline disse, não é um que fica mandando. Não, é um que te equipa. É um que te capacita e é um que te faz olhar para isso tudo com um olhar de graça. Olha que diferença. Olha que uau esse Deus. Porque quem está lá no mundo perdido, ou quem está afastado dele, não vê as batalhas assim, não. Ele vai ver as batalhas como uma punição, com um olhar de vitimismo, com um olhar de sofrimento. E não é isso, irmãos, que Deus tem para nós. Porque senão você vai deixar de desfrutar o melhor dessa terra que Deus tem. Então hoje o Senhor nos convida, muda a sua visão em relação às batalhas, em relação às dificuldades que você está passando. Eu não estou querendo dizer aqui misericórdia. Não estou falando para ninguém ser masoquista. Gostar de sofrer, não. Não é isso. Eu estou dizendo para você parar de olhar para a luta que você está passando, para a dificuldade que vem, com o olhar de, nossa, coitado de mim, eu nasci para sofrer.
Nossa, não tem para mim, não tem jeito. Só eu que passo por isso. Não, irmãs, não é isso que o Senhor está nos chamando. Não é isso que o Senhor está chamando as soldadas dele nessa terra para ver, ou para falar, ou para se posicionar. Então, no sentido espiritual, nessa transformação de caráter, nesse amadurecimento, para que você reflita Cristo nas suas atitudes. Amém? Então, as batalhas, o que elas fazem? Elas nos dão oportunidade da gente ser parecido cada vez mais com Cristo. E de participar do sofrimento dele. Olha só, irmãos. E o Senhor quer que a gente seja conduzido a viver a boa, perfeita e agradável vontade dele. Não minha, não sua. Ah, mas se eu for só pela boa, perfeita e agradável vontade de Deus, não, eu não vou ter nada que eu quero, porque parece que eu tenho que só negar a minha vontade para fazer a vontade de Deus. Você vai descobrir que é muito melhor que a sua. Ou às vezes até chega assim parecer, mas ele alcança um limite extrapolado de glória. Porque o Senhor vai mostrar para você que você não tem ideia do que Ele está preparando. Essa semana o Senhor me levou a mandar uma mensagem para a irmã, porque esse versículo queimou muito meu coração para falar para ela. Porque o Senhor tem infinitamente mais do que os nossos olhos viram, do que nós pensamos ou imaginamos. O Senhor tem mais para mim e tem mais para você. Mas muitas vezes a nossa visão limitada, ela não enxerga isso. Porque a gente vê as dificuldades que se levantam como barreira, como problema. E nisso a gente vai viver num ciclo de vitimismo, de pessimismo, de questionamentos internos que não termina. Essa semana eu vi uma frase que eu gostei demais. Uma irmã disse assim: a minha mente não é um campo de guerra, a minha mente é um campo de esperança. Porque eu quero trazer à minha memória o que me dá esperança. Não permita que a sua mente seja um campo de guerra. Por mais lutas e guerras que vêm, permita que ela seja um campo de esperança. E eu falei: Senhor, e aí? Tá, o tema é esse. E a mesa, né? Que aqui essas mesas sempre ficam lindas. O Senhor falou: vazia. A hora que meu marido veio me arrumar, ele falou assim: é você mesmo? Vazia. Eu falei: mas Senhor, vazia? Essa mesa eu queria assim. Meu marido ainda falou assim: é você? Então é para ter um glitter, né? Que você gosta de um glitter, de uma cor. Eu falei: mas é vazia, amor. O Espírito Santo pediu vazia, então deixa. Nem um tapetinho. Eu falei: tá bom, só tapetinho. E eu falei: Senhor, por que essa mesa vazia? Irmãs, nesse primeiro momento, mesmo que você não vê, todo mundo passa por uma dificuldade. Todo mundo passa por uma batalha. Às vezes você vai falar assim: não passa não. Ah, mas fulano tem um carro bom, uma casa, tem uma condição boa, não passa dificuldade financeira assim. Será? Passa. Não, mas fulano está bem casado. Ele passa também por uma dificuldade conjugal. Então, isso aqui é para dizer para nós que mesmo que você não veja, todo mundo passa por uma batalha. Você está passando por uma batalha. Algo que você está enfrentando aí. Então, é esse olhar de compaixão. De dizer: realmente, todo mundo passa. Porque aí eu tiro o olhar de mim e também olho para o que está do meu lado. E o Senhor, Ele vai ministrando aos nossos corações de que muitas batalhas que enfrentamos, elas não são visíveis, não. Muitas. Às vezes, quando você vê algo acontecendo, aquilo lá já extrapolou. Mas as batalhas, elas começam de forma invisível. Elas ficam lá no interior. Na psicologia fala do id, né? Do ego, superego, né, Thaís? E tem muitas coisas que vão sendo acumuladas lá no inconsciente. Só o Espírito Santo para ir tirar isso aí. E trazer à tona aquilo que você não consegue ver por você mesmo. Porque senão você vai fazer um julgamento precipitado. E você vai tomar posições erradas. E você vai pleitear uma guerra que Ele não te chamou para pleitear. Então, nem todas as batalhas, elas são escolhidas. Você escolhe? Eu não escolhi as minhas. Algumas a gente dá legalidade. Mas outras, irmãs, acontece. E aí, o que a gente vai fazer? Como que a gente vai fazer agora, Thaís, que essas batalhas eu não escolhi, está passando por isso?
Eu não escolhi. Como que eu vou agir? Irmãos, coloque para mim Mateus 10, 34. Vamos refletir um pouquinho sobre o que está escrito em Mateus 10, 34. Reflete um pouquinho nessa citação aqui, ó. Jesus vai dizer assim: não pense que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz. Eu vim trazer espada. O Senhor está nos chamando a posicionar. Ele veio trazer espada. Outra citação de Jesus, lá em João 16, 33, vai dizer: eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenha coragem, eu venci o mundo. Jesus deixa claro que nesse mundo a gente vai enfrentar batalhas, dificuldades. E depois desse versículo ele vai falando que é pai, filho contra pai, sogra contra nora. Então assim, é muitas batalhas que a gente vai enfrentar. Então Jesus quer que a gente tome consciência disso. Não ficar achando que a gente não vai passar por batalhas. E eu também não estou falando que você tem que acostumar com as batalhas. Não é isso. É para você ter discernimento do que o Senhor está querendo te falar nessa batalha. Que oportunidade que o Senhor está te dando nessa batalha. Então Jesus deixa claro sobre essas batalhas. Mas ele também deixa disponível o que aqui? Paz e ânimo. Dentro da batalha tem paz e tem ânimo. E como tem? Você vai deitar, às vezes você fala assim: nossa, amanhã eu não levanto. E você levanta, porque tem ânimo nessa batalha. O Senhor, Ele está com você e Ele te dá paz. Ele te dá ânimo para você caminhar. Jesus nos convida a olhar para as batalhas com o olhar dele. E Ele não está te pedindo para você fingir que você não está passando por batalhas. Ele está pedindo para que você olhe com o olhar dele. E hoje, irmãs, nós vamos ver o relato de 3 mulheres que o Senhor trouxe ao meu coração. E vamos ter a revelação de alguns pontos que eu coloquei aqui. Eu quero falar primeiro de Jael, que é uma mulher, não vou adentrar a fundo sobre ela, mas é uma mulher que foi colocada no centro de uma grande guerra. Ela foi colocada. E ela estava onde? Na tenda dela. Ela não estava no campo de batalha. Ela estava em casa. Mas o Senhor colocou ela. Lembra que eu falei de algumas batalhas que a gente não escolhe? Mas se a gente olhar com o olhar de Deus, a gente vai entender o propósito que Ele tem por trás. E quem liderava esse povo de Deus que estava enfrentando essa guerra era Débora. E o Senhor já havia falado com Débora que o inimigo ia ser entregue na mão de uma mulher. Jael, ela não era do povo de Israel, mas ela estava próximo. O acampamento dela estava próximo e, segundo os estudiosos, alguns falam que é responsabilidade da mulher da época levantar a tenda, desmontar a tenda e cuidar da tenda. Eu falei, nossa, que canseira. Pensa que aquelas tendas eram muita coisa, irmã. Porque o marido dela não estava lá. Mas o marido dela, olha que interessante, o marido dela tinha paz com o inimigo de Israel. Eu falei, meu Deus do céu, que decisão que essa mulher teve que tomar. Porque o inimigo adentra a casa dela e ele ainda tinha paz com o marido dela. Meu Deus. Mas o primeiro ponto que o Senhor me levou a meditar na história dela foi que mulheres que estão sendo forjadas não fogem da batalha. Mas sabe o que a mulher aprende? A resistir o inimigo. Nós vamos ler um pouquinho dessa história lá em Juízes 4, capítulo 4, do 17 ao 22. Vamos observar um pouquinho o que ela fez. Juízes 4, do 17 ao 22. Cícera era o inimigo do povo de Deus. É esse que vai adentrar a tenda de Jael. Cícera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Heber. Esse Heber, esposo de Jael, tinha aliança com Cícera. O queneu, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o clã de Queneu, Heber. Pode passar. Jael saiu ao encontro de Cícera e o convidou, venha.
Entre na minha tenda, meu senhor. Não tenha medo. Ele entrou e ela o cobriu com um pano. Pode passar. Estou com sede, disse ele. Por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu um odre de leite, deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. Cícera disse à mulher: fique à entrada da tenda. Se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Entretanto, Jael, mulher de Heber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente enquanto ele estava exausto. Dormia num sono profundo. Então, cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão e ele morreu. Pode deixar aí, irmão. Pode deixar aí pode voltar e deixar ele. No 21 mesmo. Então, esse primeiro ponto. Mulheres que estão sendo forjadas, elas não fogem. Jael fugiu? Não. Ela foi ao encontro do inimigo. Quantas vezes a gente foge com medo do inimigo? Muitas vezes, lembra que eu falei que algumas são dadas legalidades? Algumas batalhas? Quantas vezes não é a gente que dá, mas alguém da nossa casa dá legalidade para o inimigo? E o que você vai fazer? Você vai fugir? Não é isso que o Senhor nos chama. O Senhor nos chama a resistir. A gente precisa resistir ao inimigo. Coloca para mim Tiago 4:7. Portanto, submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Então, o que Deus está pedindo para nós? Resistir. O Senhor quer que a gente resista, não tenha medo. Porque o Senhor quer que a gente olhe para essa situação, para essa brecha que foi dada e aprenda a não lutar contra pessoas. A nossa luta não é contra a pessoa. A nossa luta é contra Satanás, que por vezes lança seus sofismas, suas fortalezas, suas mentiras e convence pessoas a nos atacar. Mas nós não lutamos contra a pessoa. A gente resiste. E o Senhor não chama a gente para fugir. Então esse é o primeiro ponto. Durante a batalha, não foge não. Resista ao inimigo. Se é tempo de você resistir, resista. O Senhor vai te mostrar a hora exata de você destruir o inimigo. Porque às vezes você não tem nem noção, nem discernimento do que é para fazer para matar esse inimigo. E você pode morrer nessa guerra. Você pode se ferir. Satanás, a gente não brinca com ele. Então a gente precisa ter muito cuidado. Porque senão você vai começar atacando pessoas. Mas você tem que lembrar que a sua luta não é contra pessoas. Ah, mas você não sabe o que está fazendo comigo. Meus irmãos, não é eu que estou falando, é a palavra. Resista. A nossa luta não é contra a pessoa. Outro ponto na história de Jael é que mulheres que estão sendo forjadas aprendem a usar as armas que estão disponíveis. Lá no 21, volta para mim, Juízes capítulo 4, versículo 21. No 21. Entretanto, Jael, mulher de Heber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo. O que ela tinha disponível? Estaca, martelo. São 2 itens. Ela era habilidosa. Lembra que eu falei que pela história as mulheres são responsáveis por montar e desmontar? Então ela tinha habilidade com aquelas armas, que eram o martelo e a estaca. E o que o Espírito Santo me revelou foi: que tipo de armas vocês estão usando para matar o inimigo? Tem muitas armas disponíveis. E eu só fui ter meus olhos abertos à medida que a gente vai passando, o Senhor ele vai nos alinhando. Porque eu não via dessa forma como arma. E depois de ter usado essas armas que eu vou compartilhar para você, eu não estou falando que você tem que usar todas de uma vez. Não é, irmãs. Precisa de discernimento mesmo. Porque, às vezes, você nunca nem ouviu falar dessa arma. Procure saber. Peça ajuda. Porque essa arma que você vai usar é a suficiente para matar o inimigo. Já usou só 2. E essas armas espirituais que o Senhor disponibiliza para nós, e é acessível, não precisa nem de você comprar.
A oração. A leitura da palavra. Essa palavra declarada, essa palavra lida. O jejum. O jejum é uma arma poderosa. O louvor. Meu filho quase morreu de Covid. E eu estava assistindo o culto online. E o pastor Santiago estava tocando assim, eu luto minhas guerras. E pela madrugada foi esse louvor que curou meu filho. Então o louvor, ele é uma arma poderosa. Irmãos, essa aqui é maravilhosa, a celebração. Eu sempre gostei de celebrar meu aniversário, mas não gostava de celebrar dos outros, não. Mas eu descobri que celebrar é bom demais. Então celebra a conquista do outro, celebra a sua conquista. É uma arma. Às vezes você não precisa fazer muita coisa não, só celebra, viu? A contemplação. O perdão. Não precisa orar muitas das vezes, né? O Senhor já mostrou que você tem que pedir se você está resistindo. Vai lá e perdoa, irmão, que você vence a guerra. Essa guerra que você está passando rapidinho. Então o perdão também é uma arma poderosa. E essa que eu coloquei aqui, poderia colocar mais, mas a gratidão. A gratidão é uma arma poderosa que vence principalmente nas finanças, viu? É uma arma poderosa. Comece a agradecer, mas agradecer de verdade. Um dia nós estávamos na mesa do MC e a gente falou sobre a gratidão. De uma forma profunda, é gratidão nos detalhes. Então a gratidão é uma arma poderosa. Qual que dessas armas que você precisa se apropriar hoje? Qual dessas armas é a que você precisa para vencer a batalha que você está passando? Estude sobre ela, peça ao Senhor, pede ajuda. Mas não desperdiça não, irmãos, porque já usou o que ela tinha disponível. E nós vamos vencer o que a gente tem disponível. Muitas vezes a gente quer inventar coisa demais. Quer ir atrás de coisas que o Senhor não pediu. Quer se apropriar de armas que o Senhor não pediu. Davi recusou as armas. Não foi, irmãos? Ele recusou. Ele foi apenas com pedra. Então a gente precisa ir com aquilo que o Senhor nos revela, que o Senhor nos mostra que é o suficiente para matar o inimigo que está tentando destruir a sua vida. Essas são as armas. E agora nós vamos para a segunda mulher, que é Esther. Esther, ela era uma órfã, ela também podia ser chamada de Radassa. Era uma órfã judia, foi criada pelo seu primo, Mardoqueu. E ela escondeu a identidade dela religiosa ao entrar para o harém real e se tornar rainha da Pérsia. Mardoqueu era primo e tutor de Esther. Se tornou funcionário administrativo no palácio. E enquanto ele estava lá no palácio, ele descobriu uma conspiração. Porque ele não quis se prostrar diante ali das exigências de algumas pessoas. Mas ele descobriu e ficou muito preocupado porque ele percebeu que aquilo não ia afetar só ele, ia afetar o povo dele todo, porque era um decreto de morte. Então, quando ele descobre aquilo lá, ele fala, vou falar com a Esther, né? A Esther está lá, ela casou muito bem e o esposo dela pode fazer alguma coisa. E essa pessoa que levantou a conspiração era Ramã, né? Era um oficial de alta patente, era alguém ali próximo do rei. Então a situação estava complicada para eles. Coloca para mim Esther 4, quando nós vamos ler um pouquinho aqui, quando Mardoqueu fica sabendo do acontecido. Quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as próprias vestes, vestiu-se com um pano de saco, cobriu-se de cinzas e saiu pela cidade, chorando amargamente em alta voz. Foi apenas até a porta do palácio real, porque ninguém vestido com um pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província onde chegou o decreto, com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então aqui estava um cenário muito difícil para o povo, eles estavam desesperados. Quando as criadas de Esther e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que se passava com Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que as vestisse e tirasse o pano de saco.
Ele, porém, não as aceitou. Até aqui, ele não tinha chegado até Esther. Ele não tinha ido até Esther, mas estava tendo comunicação e Esther estava sabendo. Quando as criadas de Esther e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que se passava com Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupa para que ele as vestisse e tirasse o pano de saco. Ele, porém, não as aceitou. Então Esther convocou Ataque, um dos oficiais do rei que havia sido nomeado para ajudá-la, e deu-lhe ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ele agia daquela forma. Ela ainda não estava sabendo. Ataque foi falar com Mardoqueu na praça da cidade, em frente da porta do palácio. Mardoqueu contou-lhe tudo o que lhe tinha acontecido e quantas prata Hamã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido publicado em Suzã, para que ele o mostrasse a Esther e a informasse da situação, ordenando-lhe que fosse à presença do rei, implorar misericórdia e interceder em favor de seu povo. Ataque retornou e relatou a Esther o que Mardoqueu lhe tinha dito. Então, ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu. Pode parar, irmão. Pode parar. Então, aqui, nesse primeiro ponto, nós vamos ver que vai ter um diálogo trocado, né? Porque pede para ir até Mardoqueu, o recado da Esther, depois volta para Esther de novo, o que Mardoqueu respondeu. E nesses dois pontos, irmãos, tem uma chave poderosa. Mulheres que estão sendo forjadas aceitam correções. E aprendem a ter humildade quando é confrontada. Presta atenção no que aconteceu com a Esther. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu. Pode passar. Todos os oficiais do rei e o povo das províncias reais sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem ter sido chamado. Será morto? Olha só a resposta dela para enviar para Mardoqueu. Será morto, a não ser que o rei lhe estenda o cetro de ouro e poupe a sua vida. Aliás, eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Guarda esse ponto. Mulheres que têm sido forjadas, ela aceita correções. E elas aprendem a ter humildade quando confrontada. Passa para o próximo. Quando informaram Mardoqueu da resposta de Esther, ele mandou dizer. Aí agora outra mensagem trocada. Agora ele confronta ela. Não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai serão mortos. Mardoqueu aqui não está desrespeitando ela, ele está confrontando. E muitas vezes você está sendo confrontado, você está achando que está desrespeitando. Nossa, mas está me desrespeitando. Irmãs, isso tem falado muito comigo porque é algo que eu vivi mesmo. E todas as vezes que eu percebo que eu estou sendo confrontada, eu falei, vou parar aqui porque isso aqui vai me trazer mais uma transformação. Então, o que acontece ali? Ele está alertando ela. Cuidado. Quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha. Então, Esther mandou esta resposta a Mardoqueu. Vá, reúna todos os judeus que estão em Suzã e jejue em meu favor. Ela brigou com ele? Ela mandou uma resposta de humildade. Vá. E você vai entender no próximo ponto o porquê dessa resposta. Não coma nem beba durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mulheres que estão sendo forjadas, elas aprendem a ter humildade quando é confrontada. Mas o próximo ponto com essa resposta de Esther, mulheres que estão sendo forjadas, reconhecem que precisa de ajuda e aprendem a pedir.
Muitas vezes a gente não quer pedir ajuda, nem reconhece que está precisando. Eu lembro de uma batalha que eu estava passando quando eu tinha ganhado meu primeiro filho. Quase que eu perdi a faculdade. Quase, pensei que eu nem ia fazer faculdade. Porque houve uma confusão lá e eu estava de resguarda. Mas a Thaíris foi essa que foi me ajudar. E eu reconheci que eu precisava. Não tinha condições de ir lá brigar, porque eu era muito brigona. Não tinha como eu ir lá brigar. Não foi, amiga? A primeira coisa que ela chegou lá foi saber o que estava acontecendo. Depois me confrontou, né? Para mim não perder a faculdade. Então, a gente precisa reconhecer e pedir ajuda. Mulher, pede ajuda. Pede ajuda nessa batalha. Reconhece que você está precisando nessa hora. Para de falar que você não precisa. Não precisa não, pode deixar. Se você não precisar, tudo bem, mas na maioria das vezes a gente precisa e a gente fica tentando carregar tudo aqui, ó. Então reconhece e pede ajuda. Outro ponto, lá Esther 4,16 está escrito assim, ó. 4,16, Esther. Vai e reúna todos os judeus. Então nesse ponto aqui ela está pedindo ajuda, mas lá no finalzinho, ó. Se eu tiver que morrer, morrerei. Último ponto aqui em relação a Esther. Mulher que está sendo forjada, aprende a prosseguir em obediência ao chamado acima de tudo. Se tiver que morrer, morrerei. Acima do medo, acima das críticas. Então você que está sendo forjado, porque nós todos estamos. A gente sempre vai estar passando por uma batalha, por uma dificuldade. Mas é porque o Senhor está forjando nosso caráter, nos transformando. E é como é bom ser transformado pelo Senhor. Não resista, não. Porque Esther teve tanta coragem. E essa coragem trouxe salvação não só para ela, mas para o povo. Então, quando você prossegue com coragem, com obediência, acima de tudo, não é só você não, sua família, sua geração. Todo mundo ganha. As batalhas que enfrentamos, ela tem o poder de nos transformar de dentro para fora. E isso vai refletir nas atitudes e nas decisões que tomamos. Não precisa de você falar, mas as suas atitudes, as decisões e os resultados que virão, vão dizer se você foi transformada mesmo ou não. Então, irmãs, não resista à transformação que Deus está querendo fazer nessa batalha que você está passando, não. Toda vez que vir uma, fala, eba, agora eu vou ser transformada em alguma coisa. Senhor, o que é agora? E se alegre. E eu quero passar para a terceira mulher. E tem muito tempo que eu não falo dessa mulher. Muito tempo mesmo, assim. É raramente eu falar, eu não sei se aqui alguém me ouve falar, mas eu quero falar de Lídia. Quem está perto de mim, já ouviu falar de Lídia? Não falo, muito difícil. Lídia é uma mulher que ela sempre dona de casa, sempre cuidando das coisas. E ela perde o seu sacerdote do lar. E com 12 pessoas na casa, ela decide mudar para Inhumas. Sem nunca ter cuidado de mais nada fora. Desde que casou com esse sacerdote. Então pensa uma viúva com 12 pessoas em casa, mudando para uma terra desconhecida. Apenas com uma pensão. Muito curta a pensão dela, porque não era uma pensão alta. E ela decide vir para essa cidade. E nessa cidade, ela passa por inúmeros problemas, muitos. E essa mulher, irmãs, é minha avó, muito querida, muito querida. E minha avó era aquela que arrastava todo mundo com ela. A casa dela era um campo missionário. Pastores, obreiros, todo mundo parava ali para repousar na casa dela. Generosa. E quando ela perde o meu avô, ela perde a estrutura. E ela vem para essa cidade aqui. E eu falei, não, que eu vou deixar minha avó? Não, eu vou atrás da minha avó. E eu vim atrás, porque minha mãe é mulher de fé. Vai, minha filha. E eu vim para acompanhar minha avó. E na época, eu era obreira. Eu fui levantada obreira muito novinha, com 12 anos.
E minha avó veio, eu estava com 16, então já tinha uns 4 anos que eu estava na obra. E minha avó era assim comigo. Ó. Tinha uma consagração, minha avó estava. Não perdi um. Ela achava o máximo. Só minha avó que ia. Eu achava também muito bom ver a carinha dela. Mas eu fui esfriando de uma tal forma que eu fui tomando birra de crente. Eu falei, não quero saber desse povo na minha casa. Nem... E minha avó ficou muito mal por causa disso. E ela tinha prazer de me ver usando uniforme. Engomadinha, minha avó achava o máximo. Ia fazer a oração, pedido, ela queria que eu fizesse pedido de oração com ela. Nossa, ela tinha assim uma graça de me ver. Eu olhava para ela e falava assim, nossa, não sei porque minha avó está desse jeito. Eu fui perdendo o gosto, mas ela não. Ela tinha um olhar de esperança quando ela olhava para mim. E eu estou falando delas, irmãos, porque me chocou assim. Coloca para mim essa imagem, por favor. Eu pedi para colocarem uma imagem, porque o Espírito Santo, enquanto eu preparava essa palavra, falou assim, vai lá nas publicações das chamadas e, ó, irmãos, não existe coincidência. Lembra, pastora? Acho que tinha terminado a primeira mesa, não foi? Aí o título que estava lá, depois eu fui ler. Mulher transformada, a data, 8/3/2022, pastora Cida tinha escrito assim, ó. Essas são as mulheres encontradas pela palavra. Mulheres com históricos de vida profundas, feridas que estavam para sangrar. Mulheres vestidas de autodefesa e com tantas emoções fora do lugar. Mulheres que participavam da mesa da casa do pai, até trabalhavam para o pai. Mas que até então achavam que a mesa do pai não era o seu lugar. Só sabia dessa história? Da minha avó? Não, né? Mulheres que então são atraídas pelo compartilhar do pão, a mesa e o vinho para degustar. Claro, porque era isso que eu via lá na casa da minha avó. Eu achava o máximo. Eles faziam doce, eles liam a palavra. Gente, era muito bom e era muita gente. Eu falava, nossa, isso me atraiu. A palavra escrita, falada, orada e declarada, então começou a penetrar. Uma nova história começa a ser vivida e contada. Novas mesas estabelecidas e pão compartilhado. Em 2022. Irmãos, isso aqui foi no começo do ano. No final do ano, muito tempo que eu não encontrava essa pessoa. Minha avó já tinha falecido, claro. E eu encontrei uma das pessoas que me acompanhou quando eu era obreira de outra denominação. Ela falou, nossa, Thaís, que saudade, quanto tempo. Eu nem pensava mais que a pessoa estava em umas. Falou assim, nossa, eu tenho que te contar uma coisa. Eu falei, hã? Sua avó fez uma coisa lá na igreja assim, ó. E como que ela estava? Não, ela já morreu, já tem muito tempo. Nossa, mas eu lembro dela. Ela estava com a roupa. Ela foi descrevendo, eu falei, meu uniforme. E eu acho que eu tinha até jogado fora, minha avó deve ter pegado. Aí ela foi falando, é branca, é assim, nossa, e o que a minha avó fez? A sua avó fez uma campanha e pegou essa roupa e mergulhou no vinho, pedindo a Deus que te transformasse. Nossa! Eu tinha pouco tempo que eu tinha lido isso aqui. Irmãs, e o último ponto que o Espírito Santo me entregou com essa recordação foi que mulheres que estão sendo forjadas, planta transformação às próximas gerações. Gente, eu fiquei assim, uau. Não existe coincidência. E minha vida tem sido marcada muito por transformações, mas houve alguém lá atrás que plantou isso. Por isso que eu falo que é tão importante você se posicionar na batalha e ver de forma diferente, porque isso vai afetar só você não, irmão, é muito sério. E eu vou falar o que seria de mim se não fosse essas orações e esse ato profético da minha avó. Às vezes eu nem estaria aqui. Aline, pega lá para mim. Às vezes, irmãs, eu nem estaria aqui. Não existe coincidência nenhuma. O Senhor está querendo transformar e a gente precisa deixar Ele transformar. Na nossa caminhada sempre vai ter batalha. Como eu disse, batalhas que às vezes você deu legalidade ou alguém deu legalidade ou coisas que vão acontecer. Mas vai ter sempre batalhas. Mas esse Senhor dos Exércitos, Ele não quer que você
Fica acanhado. Fica não, irmã. Não foge, não. Como diz meu filho um dia, bem posicionado, falou assim, Deus falou para a senhora fazer isso? Eu falei, não, então não faça. Eu falei, está aprendendo, hein, garoto? Se Deus não falou, não faz. Se Deus está te mandando resistir, resista. Porque isso vai trazer vida para você e para a sua próxima geração. E às vezes você vai ver aqui na Moriá atos proféticos. Aí você fala assim, nossa, mas para que isso? Lá nos profetas, eles faziam muitos atos proféticos. E era uma forma de Deus mostrar para o povo o que ele poderia fazer. E o que a minha avó fez não foi besteira, porque eu já ouvi muita crítica em relação a atos proféticos. Mas o que ela fez foi um ato de fé. E quando eu fui pensar na data que essa menina falou dessa campanha, e quando eu acompanhei ela antes dela morrer, eu falei, gente, pouco tempo, como que ela aguentou? Que seja no seu último suspiro. Faça um ato de fé. Plante uma semente de transformação, irmãs. Porque eu vou falar uma coisa para você. Deus, Ele continua sendo Deus. E eu creio que eu estou colhendo de muitas transformações por causa desse ato de fé. E o Senhor, Ele é esse, que transforma da água para o vinho. Ele transforma. E o que você está pedindo transformação hoje? Lá em Deuteronômio, para terminar, 30:19, nós vamos terminar com uma escolha sua. Porque a escolha vai ser sempre minha e sua. O Senhor está dizendo assim, irmãs, ó, hoje, toma os céus e a terra como testemunha. Não sou eu, é o céu e a terra. Contra vocês, de que apresentei diante de vocês a vida e a morte. Se durante essas batalhas, e você for confrontado, e você escolher brigar, você está escolhendo morte. Se diante das batalhas, você pensar em desistir, você desistir, você está escolhendo morte. A bênção e a maldição. Agora escolha a vida, para que você e os seus descendentes vivam. Escolha perdoar. Escolha ouvir. Escolha pedir ajuda. Escolha, irmãs, vida. Porque quando a morte aparecer, ela vai ter que bater em retirada. Fique de pé. Eu queria muito que as parteiras viessem aqui. Essas mulheres que o Senhor deu a oportunidade de estar mais perto. Irmãs, se você é essa mulher que precisa se submeter aos planos do Senhor e você está resistindo e fala, nossa, mas eu já tinha feito todo um planejamento, toda uma organização aqui. Ah, não, isso não, essa batalha agora não. Irmã, submeta. Eu via a necessidade de joelhos no chão, irmãs. Jesus está pedindo, joelho, se submeta. Porque essa guerra que você está passando, você não vai sair dela se você não submeta ao que Deus está te chamando a viver. Então, se você é essa que precisa ajoelhar e se submeter ao que o Senhor está te chamando a viver, ajoelha. Não olha para nada. Mas se hoje você é alguém que precisa de ajuda, eu precisei muito. E eu contei muito com a pastora Cida. Nessa etapa aqui da Moriá, eu contei muito. E se a dona Anita estiver me vendo, eu contei muito com a dona Anita. Mulheres que pleitearam guerras comigo, irmãos, porque tem hora que a gente está tão fragilizado. É um momento em que, lembra do metal, ele está no fogo. Ele está fragilizado ainda e ele precisa de ajuda. Se você é essa mulher que precisa de ajuda, essas mulheres vão andar nesses corredores. Chama. Pede. Não precisa vir aqui, elas vão. Feche seus olhos enquanto toca essa canção.
Tira um momento para orar. E se você é essa que precisa se ajoelhar, ajoelhe. Mas se você é essa que precisa dizer: vem cá, ora comigo, me ajuda. Essas mulheres vão estar disponíveis. Elas vão estar atentas e elas vão orar com você. Espírito de Deus, faça aquilo que somente você pode fazer. Espírito Santo, enquanto essa canção toca, clame ao Senhor, ore ao Senhor. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado
tua palavra que não somos mulheres forjadas para fugirmos. Pelo contrário, hoje nós declaramos que nós vamos permanecer, que nós vamos perseverar, que nós vamos resistir ao diabo até ele fugir de nós, da nossa casa, da nossa descendência, de tudo aquilo que o Senhor nos deu como propósito, aquilo que gerou o nosso nascimento, o que requereu o nosso nascimento, através de nós e desse propósito será estabelecido. Nós declaramos, Espírito Santo, que com a tua ajuda nós usaremos as armas disponíveis. Pai, nós declaramos que não vai faltar louvor, não vai faltar adoração, não vai faltar leitura da palavra, não vai faltar o jejum, não vai faltar busca, não vai faltar discernimento. Nós declaramos que não faltará gratidão, não faltará honra à tua presença, aos teus preceitos, não faltará, Senhor. Nós vamos usar as armas disponíveis, nós vamos, Senhor, nos colocar em um lugar aonde aceitaremos a correção, Pai, daquele que está acima, daquele que está ao nosso lado, aquele que está atrás de nós, porque nós entendemos que para o Senhor chama todos nós, cada um carregando um propósito específico. Então nós vamos nos colocar submersos, ó Deus, aquilo que a outra carrega, o que o outro carrega, e nós vamos viver isso com humildade no nosso coração. Nós vamos aprender isso com humildade no nosso coração, porque nós cremos na palavra liberada, nós cremos na palavra liberada. Nós vamos pedir, Senhor, ajuda, nós vamos reconhecer que sozinhos nós podemos ir mais rápido, mas acompanhados nós vamos chegar mais longe nesse propósito. Então tira de nós tudo aquilo que é individualismo, tudo aquilo que é egoísmo, tudo aquilo que é orgulho, e nos faça prosseguir em meio a essa forja, nos faça prosseguir para o alvo. Não deixe a nossa alma nos orientar, não permita que a nossa alma tome o governo, mas nós declaramos que nosso corpo, nossa alma e o nosso espírito estão sendo governados pelo Senhor, estão recebendo direção do Senhor. A nossa mente humana não é suficiente, nós precisamos da sabedoria do alto para governar os nossos pensamentos, trazendo discernimento, o que é para cada hora, para cada momento, para cada ação, e assim nós vamos prosseguir para o alvo. Nós seremos forjadas, Pai, e mais, nós declaramos que nós estamos plantando sementes de transformação. Não somos mais as mesmas mulheres de ontem, não seremos amanhã as mesmas mulheres de hoje. Seremos mulheres chamadas, escolhidas, separadas, convencidas do amor de Deus para conosco, na pessoa do Filho. Nós somos mulheres libertas de nós mesmos, e nós temos um alvo, sermos encontradas pelo amor do Pai, conhecer o Pai e fazer esse Pai conhecido. Assim nós tomamos posse dessa palavra, nós comemos da porção dessa mesa, e mais do que isso, nós vamos continuar colocando essa mesa a tantas filhas que ainda encontram distante de tudo isso, que passam fome e sede, mas que terão a partir de nós, a partir do teu evangelho, a partir da transformação, a partir da forja que o Senhor está fazendo em nós, nós teremos o que servir, em nome de Jesus. Você recebe isso no teu espírito, amém? Aplauda ao Senhor, igreja. Te louvamos, Jesus. Te louvamos, te louvamos, te louvamos. Aleluia. Se assente aí uns minutinhos, por gentileza. Eu quero dizer que para todas hoje, assim que você subir, tem uma mesa preparada lá em cima, e essa mesa tem uma verdura fresquinha. Tem folhas para você, alface, couve, que foram plantadas na terra aqui, a terra desse lugar, pelos nossos irmãos.
Senhor Adilson, Sônia, e hoje está servindo a igreja, assim como tem servido a tantos que necessitam. E eu quero te lembrar que você faz parte disso. Sabe por quê, igreja? Porque nós só saímos de nós mesmos, somos libertos de nós mesmos quando o Senhor alcança o nosso coração. E então nós deixamos de olhar simplesmente para nós. Não é que não devamos olhar, mas o nosso olhar vai além. Nós vamos além, nós vamos além, nós vamos além. E é isso que o Senhor tem feito em nós, que estamos aqui não só como comunidade Moriá. Não fique com essa placa. Nós estamos caminhando para um reino eterno, amém? E quem se move pelo reino encontra irmãos que vivem por esse reino. Então se conectam e corações são transformados, edificados e equipados. Então quando você subir, você vai estar pegando um pacotinho lá, leve para casa, sirva a sua mesa, amém? Mas alguém nos trouxe, como forma de honra, a gente sempre faz isso, nos trouxe um presente. Eu não sei se é um colar, ou se é um colar e um brinco, eu não sei, mas é um presente para você. E quando você assina ali o nome na frente, além de fazer com que nós tenhamos o compromisso de oração, de intercessão, mais do que isso, nós estamos registrando nome na terra que já estão registrados no céu. Nós cremos dessa forma. Então, quando a gente pega esses nomes, a gente vê aqui por números e a gente sempre honra alguém. Hoje nós estamos aqui com 61 mulheres com nome assinado. E eu queria pedir meu digníssimo esposo, lindo, dá um número de 1 a 61. Gente, vocês conheceram essa olhada? É porque eu tirei o microfone e falei algo. A olhada dele, tipo assim, não acredito. Vocês entendem? Entendam, melhor não entender. Fala, meu marido, de 1 a 61. 41. Tô sem o óculos. 41. E nós temos aqui 41. Paula Vitória. Cadê a Paula Vitória? Vem cá, Paula Vitória. Você participar da mesa é isso. Não é sobre as mulheres adultas apenas. É sobre ser mulher. Amém? Paula Vitória, receba uma lembrancinha de presente. Amém, amadas? Se coloque de pé. Mais um semestre nos posicionando para a mesa do Senhor. Mês que vem, na última quarta-feira, tem mesa. Você não pode ficar de fora. Você tem que convidar mais mulheres que o Senhor está te apresentando e que precisa estar na mesa do Pai. Amém? Se você pode, se tem alguma mão desocupada, levanta ela para cima e vamos declarar: nós somos chamadas, escolhidas, amadas, adotadas na família de Deus para todo sempre. Por isso, eu não vou caminhar para essa mesa sozinha, pois o Senhor tem me dado uma nação eleita que vai se assentar comigo, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor, mas não vá embora sem abraçar 7 mulheres nessa noite, em nome de Jesus. Vão em paz.